E o programa de hoje é sobre... Tá de brincadeira? Ciências do Landureza! Essa é comigo. Roda a minha vinheta. Parou aí? Que isso? Ciências do Landureza. É ciências da natureza. Conta aí, ó. Tá sobrando letra. Ah, e roda a vinheta. A verdadeira. Hora do Enem no ar com uma presença mais que especial. Nosso convidado é embaixador da física no YouTube e tá aqui para provar que, eita, matéria divertida! Professor Ives Urquiza, do canal Física Total. Mas primeiro, a gente surfa nas ondas do Enem com o professor Vitor Kossic. Aí, cara. Professor, ondulatório é um dos 5 assuntos mais comuns do Enem, é tipo top 5 mesmo. Então, o que o candidato precisa saber para não tomar um caldo? Parte conceitual é extremamente importante. O Enem pega muitas questões conceituais, né, abordar quais são os fenômenos ondulatórios e, sem dúvida alguma, saber as relações matemáticas, né? A gente não tem, assim, tanta relação matemática, não tem tanta fórmula como a gente tem em outras áreas da física, mas, essencialmente, se ele não souber o que significa cada uma daquelas letrinhas, se ele não souber como elas se relacionam, né, e lembrar das unidades, né, ele pode acabar terminando aí num caldo, né? E como são classificadas as ondas? Em primeiro lugar, a gente tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O que muda de uma para outra? Uma onda mecânica, ela depende de um meio material para se propagar. O que eu quero dizer com isso? É o metal, é o ar, a água, o líquido. Uma onda eletromagnética, ela pode se propagar em qualquer meio e não depende de matéria, não depende de uma molécula encontrar outra para se propagar. Então, ela pode se propagar até mesmo no vácuo. Então, essa é uma classificação das ondas. Entre mecânica, depende de um meio material, e a eletromagnética pode se propagar até no vácuo. A outra classificação que a gente tem é com relação à direção de vibração. Então, a gente pode ter as ondas que a gente chama de longitudinais, quando a onda acontece da seguinte maneira: a vibração se dá na mesma direção da propagação da onda, e as ondas transversais, que é tipo a onda do mar. Então, a vibração acontece numa direção e a onda se propaga numa direção que é transversal. Caramba, é muita coisa. Vamos dar um exemplo? Acho que é melhor, né? Show. Se a gente pensar numa onda no mar, qual é o formato que a gente concebe para a onda no mar? Seria alguma coisa assim, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de onda transversal. Na onda transversal, a gente tem a vibração acontecendo nessa direção, né? Se pensar na onda do mar, a vibração, se imaginar um barco que esteja ali, ele está vibrando na direção vertical, enquanto que a onda ela está passando na direção horizontal. Então, você vê que a direção de vibração da onda é perpendicular ali à direção do pulso se propagando, né? E a outra onda que a gente tem seria a onda longitudinal. Então, numa onda longitudinal, vou pedir para você pensar aqui, ó, numa mola. Sabe aquelas molas malucas? Né? Você imagina que a gente estivesse segurando uma mola daqui, ali eu desse um impulsozinho, provocasse aqui uma compressão da mola. Cada elo da mola vai vibrando desse jeito. Então, você vê que ela vibra de uma tal forma que os elos estão se deslocando ao longo do sentido de propagação da onda. Daí a onda ser longitudinal. Um outro exemplo que eu posso pegar sobre onda longitudinal é o som. Eu falo, você me ouve, a gente está produzindo aqui um fenômeno no qual eu gero uma diferença de pressão. A gente sabe que o ar é composto de moléculas, né? Sim. Essas moléculas vão vibrando, uma vai batendo na outra até chegar no seu ouvido. E aí bota o seu tímpano para vibrar. Agora, tem um detalhe importante sobre isso, que é o seguinte: da mesma maneira que eu estou te falando, o pessoal de casa está me ouvindo. Então, eu não estou falando só para você. A onda que eu estou produzindo aqui, ela está se propagando para o espaço. Então, a gente tem uma questão com relação às direções possíveis nas quais a onda pode vibrar. Então, a gente tem a onda unidimensional. Então, você imagina, se a gente tivesse uma corda esticada, agora, ao invés da mola, uma corda, e produzisse uma onda desse tipo,
seria uma onda que estaria se deslocando só em uma dimensão. Daí Telefone aquele de aquele mesmo. Se a gente pensar assim agora numa gota que pinga na água, você tem ali uma onda que se propaga de forma circular. Então você já tem ali duas direções. Pensar num plano cartesiano, né? Se você estiver olhando de cima para baixo, né? Tem um x e y. Então você tem ali duas dimensões. E, no nosso caso aqui, a onda sonora que está se propagando no espaço. Então são três direções. E as grandezas ondulatórias, professor? Como elas são? Ao invés de ir, vamos voltar? É, melhor. Então, vamos lá. A gente tem, dentro das grandezas ondulatórias, a velocidade com que a onda se propaga. Isso aí, se a gente está falando de uma onda eletromagnética, é aquela velocidade de propagação da luz. Aquela que a gente simboliza pela letra C. Se a gente estiver falando de uma onda mecânica, como ela depende do meio material, aí vai depender de diversas coisas, né? Mas é aquela velocidade que a gente já sabe calcular lá da cinemática, aquele ΔS sobre ΔT. A unidade dela, o pessoal que está estudando aí, sabe, no sistema internacional vai vir em metros por segundo. Outra grandeza que a gente tem que é extremamente importante é o comprimento de onda, que a gente simboliza pela letra grega lambda. O que é o comprimento de onda? Naquele desenho que eu tinha feito ainda agora, a gente percebe que a onda tem picos, que a gente chama de cristas, né? Está na crista da onda, e vales. Como é que a gente pode determinar o comprimento de onda? Você pode pegar, por exemplo, a distância entre duas cristas. Isso aqui é um comprimento de onda. Se você perceber, numa onda que seja, depois eu vou detalhar isso, uma onda que seja periódica, aqui a gente vai ter a mesma distância. Como o comprimento de onda é um comprimento, a unidade no sistema internacional vai ser metro. Tudo bem? Estou falando da distância entre dois pontos. E a outra grandeza que a gente tem, que é extremamente importante também, e não aparece só para o estudo das ondas, é a frequência. Então, a frequência com que a onda acontece é muito fácil de perceber. Olha para esse desenho que eu já tinha feito, olha para esse outro desenho que eu estou fazendo aqui, e eu acho que esses dois desenhos são bastante sugestivos. São bem muito intuitivo a gente perceber que a frequência aqui é maior do que a frequência aqui. Você tem um número maior de pulsos aqui do que você tem aqui no mesmo período. O Enem já trabalhou com isso, você sabia dessa? Opa! Pois é. E aí, qual é a unidade de frequência no sistema internacional? Pela maneira como ele é definido, frequência é o inverso do período, que é uma grandeza importante, a gente já falou sobre isso. A unidade de frequência vai ser o inverso da unidade do período, que é o Hertz. Período, a gente simboliza pelo T maiúsculo, inverso da frequência, né? Lógico, mas o período é o intervalo de tempo que eu tenho entre um comprimento de onda. Então, como ele é um intervalo de tempo, sua unidade no sistema internacional vai ser segundo. Então, para a gente sempre fechar... tá conversando, né? Exatamente. Para a gente chegar lá, velocidade é ΔS sobre ΔT. Olha o ΔS aqui, ó. Tantos metros em tantos segundos. Metros por segundo. Então, você tem um comprimento de onda em um período. Tudo bem? E a frequência, como é o inverso do período, se eu tiver um grande período, eu tenho pequena frequência. Olha aqui, ó. Um grande intervalo de tempo para uma pequena frequência. Um pequeno intervalo de tempo para uma grande frequência. E como isso tudo costuma aparecer no Enem, professor? A gente tem questões que pegam pela parte conceitual, os fenômenos ondulatórios, que são extremamente importantes. A gente tem reflexão, a gente tem refração, a gente tem difração, interferência. Então, o que acontece? Se o aluno não conhecer, entender o que é cada um desses fenômenos, ele pode se atrapalhar. Muito embora, às vezes, apareça uma questão que você vai só relacionar Já vai bem tranquilo, né? Você vê, olha como é que é fácil de guardar. V, como eu te falei ainda agora, é o comprimento de onda sobre o período que a gente tirou de ΔS sobre ΔT. Sim. Ou lambda vezes a frequência. Então, não são equações assim que demandam muito complicadas, muito do HD de ninguém, né? Pegaram? Ah, a gente tem uma questão sobre isso. Roda aí. Essa questão aqui é o seguinte, vamos dar uma olhadinha nela aqui para a gente esclarecer as coisas. Uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA.
O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, FO em função de T, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência FO em função de T detectada pelo observador? Essas elipses aqui mostram a propagação da onda sonora da sirene emitida pela sirene da ambulância. E o observador está aqui. Então ele está detectando todo o som que está chegando emitido pela sirene da ambulância, certo? E está registrando a frequência desse som no gráfico. E é para a gente observar qual das opções que eu já vou mostrar na sequência aqui, né? Qual das opções esboça o gráfico dessa frequência. Então, estamos falando necessariamente do quê? Isso que você falou. Efeito Doppler. Então, o que é o efeito Doppler? Efeito Doppler é uma situação que ocorre com qualquer tipo de onda, mas normalmente os nossos vestibulares abordam o efeito Doppler com ondas sonoras, beleza? Alguns radares da PRF, lá nas rodovias federais, eles usam o efeito Doppler para onda de rádio. Então, emite uma onda de rádio e o efeito Doppler, né, que é detectado por essa onda, né, no aparelhinho, é que registra a velocidade do automóvel. É bem bacana o esquema. Mas, afinal de contas, como é que funciona o efeito Doppler? O efeito Doppler é uma mudança na frequência percebida, certo? Quando ocorre o movimento relativo entre o observador e a fonte, certo? Bom, isso, como eu falei, acontece com qualquer tipo de onda, mas vamos falar das ondas sonoras. Então, quem que é o observador? É o cara que está escutando o som da ambulância. Quem que é a fonte? A sirene da ambulância. Beleza? Então, você percebe o efeito Doppler, por exemplo, quando você está assistindo corrida de Fórmula 1 ou de Fórmula Indy, que seja, né? Ou tem aquela câmera fixa bem na quina da curva, né? E aí você escuta o som do carro. Percebe? Tá vendo a onomatopeia, como é que funciona aqui? Então, o que você percebeu? Que enquanto havia a aproximação do automóvel, você escutou o som com frequência maior. Depois que o automóvel se afastou do microfone, você escutou o som com frequência menor. Lembrando que frequência é grave e agudo. Maior frequência, som mais agudo. Menor frequência, som mais grave. Então, para todos os efeitos, enquanto ocorre a aproximação entre a fonte e o observador, a frequência é maior do que a frequência FA. Enquanto ocorre o afastamento entre a fonte e o observador, a frequência observada é menor do que a frequência FA. Então, qual é o gráfico que mostra isso pra gente? Dá uma olhada. Bom, letra A, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Só se a ambulância estivesse andando em círculos. Ou então vai, volta, aproxima, afasta, aproxima, afasta. Só se fosse assim, tá? Só que não. Aqui só igual a frequência natural e depois aumenta e depois diminui. Não. Isso aqui podia ser até intensidade, tipo a potência do som. Porque enquanto a ambulância está longe, o barulho é fraco. Aí quando a ambulância está passando perto, o barulho é mais forte. Aí quando a ambulância volta a se afastar, o barulho fica mais fraco de novo, percebeu? É assim que funciona. Se fosse pela intensidade, essa opção estaria correta, mas não é intensidade. Cuidado, é frequência, grave, agudo. Aqui ele está mostrando exatamente o contrário. Então, afastamento, porque a frequência está menor. Aproximação, porque a frequência está maior. Está fora. Letra E, frequência constante. A frequência da sirene da ambulância é constante, mas a gente não quer a frequência na sirene. A gente quer a frequência detectada pelo aparelho que está junto do observador. Então, letra D de novo, né? Então, veja bem, o que está acontecendo aqui? Enquanto a ambulância vem se aproximando do observador, a frequência que ele detecta é maior do que a frequência da sirene. Depois que a ambulância passa pela pessoa, ela vai se afastando da pessoa, então a frequência fica menor, né? A frequência observada fica menor do que a frequência da sirene da ambulância. Tudo bem para você? Então, letra D. Efeito Doppler, clássico, já aconteceu outras questões aí nos nossos Enems falando sobre efeito Doppler. Ondulatório é um assunto
quente para o Enem. Então vamos estudar. Muito obrigado pela vossa presença. Um beijo no cérebro. Adeus. Maravilha, hein, professor? Sabe o que eu mais gosto dessa participação do professor Plaça? É ele falando de onomatopeia, puro conhecimento de língua portuguesa para explicar física, né? O que o candidato precisa saber para mandar bem nessa questão? Ele tem que dominar o que é o efeito Doppler, né? Essa questão de uma variação aparente, preste atenção que é uma variação aparente que é no que a gente percebe, é o que o nosso ouvido nos diz com relação à onda que está sendo emitida. Então, a gente tem ali uma fonte emissora de uma onda, né, que no caso é a ambulância, e por causa desse deslocamento dela, no sentido de aproximação, a gente tem um achatamento aparente desse comprimento de onda. Então, isso dá para nós uma sensação de um aumento da frequência. Então, reduz o comprimento de onda, aumenta a frequência. Então, o que acontece? Isso, aparentemente, nos diz que a frequência está aumentando e aí, né, ele fez aquela onomatopeia, né? E depois que a ambulância passa por nós, aí já ocorre o contrário, a gente tem um alargamento do comprimento de onda. Então, aí a gente tem uma diminuição, repito, aparente da frequência. Então, o som vai ficando mais grave. E no primeiro desenho, professor, por que a onda tem forma elíptica e não circular? Porque justamente a fonte está em deslocamento. Como a ambulância está se deslocando, vamos lembrar, né? Mais uma vez, o ar tem a sua composição molecular. Sim. Quando ela se desloca, ela empurra o ar. A gente percebe isso quando a gente está na estação esperando o metrô. Quando o metrô está chegando, vem aquele deslocamento de ar, né? Sim. Então, a ambulância, por comprimir o ar, ela deixa o ar mais denso. Então, isso tem muito a ver com aquela história que eu estava te falando do achatamento, do comprimento de onda. Tudo bem? E aí, o que acontece? Se a ambulância tivesse parada, aí o desenho que a gente teria seria o desenho circular, que seria aquela questão da onda se propagando esfericamente, indo para todos os espaços, todos os pontos do espaço com a mesma velocidade. Já que a fonte está se deslocando, ocorre esse achatamento e por isso ela tem esse formato. Quando a gente vê esse conteúdo na escola? Se a gente for ficar só nessa parte superficial, introdutória, sem entrar muito a fundo nos conceitos, isso aqui daria para a gente trabalhar no 9º ano, no 1º ano. Então pode ser que alguma instituição trabalhe desse jeito. Mas certamente ainda vai voltar a falar lá pelo final do 2º ano ou no 3º ano, justamente, né, por causa dessa dificuldade, por juntar muitos conceitos, serem muitos conceitos abstratos. Então, mais para o final. E para quem quer se aprofundar nesse conteúdo, como você disse que é necessário, qual é o conselho? Número 1, assistir a Hora do Enem. Ah, moleque! Já estivemos aqui, né? A gente tem bastante material aqui, né? Com relação aos livros didáticos, o aluno vai encontrar, na maioria dos livros, né, dos autores diferentes, vai encontrar isso geralmente no volume 2. Muito obrigado mesmo por toda a ajuda, viu? Volte Obrigado sempre. você. Nosso convidado dá aulas gratuitas de física na internet. É embaixador da plataforma YouTube Edu no Brasil e tem milhares de seguidores no seu canal. Ives Urquiza, por gentileza, chega mais. Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer, cara. Física nem sempre é fácil de aprender. Como fazer para convencer a galera que não tem essa, né, paixão pela física? Acho que você só convence da paixão para alguém quando você é um apaixonado. E eu me considero assim. A segunda coisa que eu acho que é muito importante é desconstruir essa ideia de que não gosta de física, não gosta de matemática, não gosta disso ou daquilo. Na minha opinião, Landi, o que ele não gosta é da frustração de não entender algo. Tentar resolver uma questão e não conseguir. Se ele conseguir entender, se ele conseguir relacionar com o dia a dia dele, com o cotidiano, com coisas que fazem sentido, eu acredito que a física é muito agradável de aprender também. Ah, então dá um exemplo aí. Eu queria que você, por favor, colocasse a mão na frente do seu rosto e soprasse com a boca aberta, devagarinho assim. Ó. Percebe que tá quente? Sim. Pronto. Agora baixa a mão. Agora você bota a mão de novo, faz bico e sopra com bastante vontade. Percebeu a mudança? Saiu como? Frio. Sabe qual é a importância disso aqui? Nenhuma. Nenhuma, só você pagar mico. É porque eu pago mico, você paga comigo. Mas isso que você fez, cara, é o princípio que está por trás do funcionamento das geladeiras e dos ar-condicionados que a gente tem em casa, os condicionadores de ar, na verdade. Como assim? Quando você tem um ar ou você tem um gás que está saindo devagar, a variação de temperatura é pequena, então ela sai com a temperatura do seu corpo. Quando você soprou, o ar precisa empurrar as moléculas que estão fora, gastando energia. Como ele não tem tempo de repor essa energia,
a temperatura diminui, porque diminui a energia, diminui a temperatura. Quando você vai botar um desodorante, au, né? Geladinho. Então, sempre que você tem uma transformação gasosa com expansão desse gás rapidamente, você não tendo a troca de calor, a gente diz que a expansão é adiabática, sem troca de calor. E aí a temperatura diminui. Então é por isso que o canal Física Total tem tantos seguidores. A gente está batendo 300 mil agora. E assim, eu acredito isso ao meu entusiasmo, mas eu acredito que é um conjunto de coisas. Hoje em dia a gente tem a tecnologia mais disponível, a internet está mais disponível. E ao longo da minha carreira eu tentei sempre ouvir muito meus estudantes. Ouvindo os estudantes eu tentava me comunicar como eles se comunicavam. E eu acho que a junção da tecnologia com essa sensibilidade de falar para o estudante de uma forma que ele escute faz toda a diferença. Eu acredito que eu trago isso para o canal. E o sucesso é tanto que agora vocês estão no YouTube Edu. Como assim? Explica pra gente. Cara, YouTube Edu é uma coisa incrível. Eles criaram uma curadoria junto à Unicamp para filtrar canais que não apresentem erros conceituais. E o que é bom disso? É bom que o professor que quiser usar esses vídeos vai poder indicá-los sem risco. Outra coisa, o estudante que quiser se apoiar nesse canal tem duas grandes vantagens. A primeira é que não tem erro conceitual, a segunda é que existem lá todos os tipos de professores. O divertido, o travadão, o tecnológico, o papel e caneta. E aí, com todas as formas de apresentar o conteúdo, todas as formas de ensinar, certamente o aluno, o estudante, vai poder ter a sua forma, o seu jeito de aprender. Isso, inclusive, é o lema do YouTube Educação. Todas as formas de ensinar, seu jeito de aprender. Muito legal. Agora, eu quero saber, quando não tinha seguidor nenhum, de onde surgiu essa ideia de Física Total? Em 2009, o Enem mudou. E aí eu comecei a escrever um blog sobre o novo Enem, Física para o Novo Enem. Meu blog virou a maior referência do Google. Se você botasse Física e Enem juntos, eu era o primeiro a aparecer. E os estudantes diziam, professor, você escreve legal, mas escreve muito, faz um videozinho. E como eu dava ouvido a eles, surgiu Física Total. Ives, qual é o conselho para aquele candidato que tá chegando na prova e o portão tá fechando, já não tá passando nem um alfinete direito? Qual é a dica? Se a gente estivesse num seriado bem conhecido de um cara que anda tão rápido, mas tão rápido que as moléculas dele conseguem se agregar de forma diferente e aproveitar os espaços vazados, como a gente tem um número muito pequeno de espaço preenchido, se ele correr tão rápido quanto o Flash, ele passa pelo portão de qualquer forma. Mas a dica real que eu dou é que não tem sentido uma pessoa perder o investimento de anos por causa de minutos. O Enem é feito num horário que permite a pessoa sair de qualquer ponto da cidade andando e chegar lá. Então, não tem desculpa. Se programe, tem um plano A, um plano B e não se desespere na hora de chegar. E o lema? LQVP. Explica pra gente. Se você se cerca das pessoas que potencializam as suas habilidades e tem força, determinação para correr atrás dos seus desejos, qualquer coisa é conquistável. E é aí onde entra uma dica para os estudantes. Hoje em dia, você tem muitas ferramentas disponíveis. Isso aqui é incrível, não tinha na minha época de estudante. E veio até agora há pouco tempo. Cara, como eu queria trocar uma ideia com um professor que escreveu o livro que eu estudava. Hoje o cara assiste minha videoaula, deixa um comentário, sou eu que respondo, então ele acessa o cara e qualquer professor que ele quiser na hora. Se ele aproveitar essa interação e tiver a força de vontade para correr atrás dos sonhos, qualquer coisa é conquistável. LQVP. Lembre que você pode. E você tem mais algum exercício bacana que pode mostrar pra gente? Por favor, salte. Você percebeu que você flexionou joelhos e tornozelos? Se você pular fixo, dói um pouco mais? Você já parou para pensar onde é que tem o acolchoamento no seu tênis? Calcanhar. Que é exatamente onde tem mais carne no nosso pé. Você já fez judô ou já brincou de bola e saltou de alguma forma em enrolamento? Já. Quando você rola, você aumenta o tempo de contato com o chão. Opa, aumentou o tempo. E o impacto é menor, machuca menos. Força para baixo, tempo para cima. Quanto mais tempo você demora para parar algo, menos força você precisa para isso. Então, o grande lance do airbag é que ele se deforma e, com isso, ganha tempo para frenagem. E quanto mais tempo, menos força, machuca menos. Quando você tem amortecimento no calcanhar, amortece, mais tempo, menos força. Quando você cai em enrolamento, mais tempo, menos força. Teorema do impulso da força resultante.
Mais tempo, menos força. Isso serve para vários exemplos do dia a dia. Mestre Ives, muitíssimo obrigado pela sua presença, por toda a ajuda e parabéns pelo canal e por tudo que você faz pela Cara, eu que agradeço pela oportunidade de dividir a sua audiência para falar de uma coisa que é minha grande paixão. Chame sempre que precisar e eu estou sempre disponível. O Hora do Enem também tá no YouTube. Então lembre sempre que você pode. Até a próxima.